Então, mais uma vez, conta, né? E aí, que todos se sintam muito bem-vindos para esse encontro, para mais essa reunião. E, antes de tudo, a gente vai fazer agora uma oração. Vamos, com muito amor, com muita humildade, pedimos aos nossos amigos espirituais que nos abençoem nesse momento, que nos envolvam em paz, em harmonia, que abram as nossas consciências e que tudo aquilo que foi tratado aqui, de alguma forma, possa realmente entrar no nosso coração, na nossa consciência, a fim de que a gente consiga refletir e crescer sempre um pouquinho mais. Então, que Deus, Pai e Mãe, nos abençoe. Deus, que é todo poder e misericórdia, nos envolva agora em muito amor. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bem, então, como todos nós costumamos fazer, a gente sempre se lembra, né? Hoje é a quarta terça-feira do mês, então é o dia do tratamento espiritual, quando o plano espiritual coordena, conduz o trabalho de auxílio àqueles que são chamados, de uma forma popular, de obsessores. Mas, né, nós todos aqui, imagino até que todos já saibam, nós aqui do Centro Espírita Simplesmente Amor, nós somos orientados a chamá-los por um nome mais de acordo com a nossa realidade, ou seja, eles são os nossos amigos, irmãos, perdidos na ignorância. E aí, a partir desse nome, é que a gente já vai apresentar então, o que a gente elencou como tema de hoje, que é a gente falar sobre a necessidade que todos nós, como espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, temos de investir no nosso aprendizado, né? Da gente precisar vencer a nossa ignorância e a gente conseguir, a gente se melhorar, evoluir, vencer as nossas muitas, imensas, uma quantidade imensa de imperfeições e de más inclinações, de más tendências. E aí eu vou, então, já apontar já as 3 palavras que elenquei para a gente poder conversar um pouquinho hoje. Então, as 3 palavrinhas são vontade, perseverança e desobsessão. Então, a gente estudar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre o que seria vontade, o que seria perseverança e qual a conexão entre essas palavras, vontade e perseverança, com a popular desobsessão e que a gente insiste em trazer mais para a realidade, que é o tratamento espiritual, os nossos amigos perdidos na ignorância. No Livro dos Espíritos, tem um capítulo, tem vários capítulos que falam das leis. Lei do progresso, lei da destruição, leis morais. E no capítulo que fala sobre as leis morais, na questão 909, foi perguntado assim para os espíritos. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E os espíritos responderam, sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Com poucos dentre vós fazem esforços. E aí, refletindo um pouquinho sobre isso, a gente pode pensar assim, né? O que a gente tem até hoje, né, no registro da nossa história? Nós somos cristãos, então a gente busca seguir os ensinamentos que Jesus nos deixou, e a gente sabe que Jesus veio à Terra por uma imensa compaixão, por um imenso amor, por caridade por nós, que ainda somos todos espíritos muito ignorantes.
Ele sofreu o que ele sofreu, ele passou por tudo que ele passou, mas o que é que ele veio trazer, o que ele veio mostrar? Ele veio mostrar com atitudes concretas, ele veio mostrar na prática que era possível para o homem mudar o seu comportamento espiritual, né? E ele mostrou essa solução e ele deixou muitas frases em que ele deixou muito claro quando ele disse assim: eu sou a luz do mundo, ninguém vem, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O que ele quis dizer? Não era para poder dar a mão exatamente, mas era para seguir aquilo que ele educou-nos, ele nos ensinou, trouxe para nós com a prática que ele teve, da forma prática que ele se comportou e que ele viveu entre nós, né? Ou seja, essas afirmações, elas foram o resumo desses exemplos concretos que ele nos trouxe, quando ele fez o bem sem olhar quem, quando ele promoveu um monte de curas, quando ele perdoou, quando ele promoveu a reflexão sobre o perdão, quando ele falou sobre a nossa responsabilidade em relação ao nosso crescimento, né? Aí a gente pode às vezes pensar, mas é muito difícil, porque Jesus era perfeito, e a gente, então, imperfeito do jeito que é muito difícil ser que nem Jesus, né? E assim, na verdade, quando a gente fala isso, na verdade é porque a gente tem muita dificuldade para se submeter a uma disciplina, para poder. A gente tem muita dificuldade também de sair da condição de vítima de tudo que nos acontece. Quantas vezes a gente tem dificuldade de perdoar a quem nos magoou, a gente tem dificuldade de enxergar que quando a gente se mantém numa posição de magoado, isso não vai fazer nada em relação àquela pessoa que nos trouxe a mágoa. Na verdade, a gente está prejudicando a gente mesmo, né? E então, na verdade, é muito comum, né, que a gente se valha de velhas desculpas para a gente tomar atitudes que demandam esforço, né? E, como disseram os espíritos, muitas vezes nem precisaria ser um esforço tão grande, né? E, na verdade, ainda que a humanidade já tenha feito vários progressos, porque a lei do progresso está no Livro dos Espíritos, está no Evangelho, ela é imutável realmente. Há que se progredir, ainda que seja a passos lentos, de pouquinho em pouquinho, mas a lei do progresso é inexorável, né? Então, ainda que, na verdade, a gente já tenha feito alguns progressos como humanidade, já fizemos, ainda que haja tantas dificuldades, no fundo, na verdade, a gente tem uma certa rejeição com relação aos ensinamentos que Jesus nos trouxe, e esse exemplo que ele trouxe de que é possível a gente vencer as nossas imperfeições, desde que a gente se esforce para isso, né? E lá, como eu disse logo no começo que eu abri, naquela questão dos espíritos, e eles responderam que nós podemos vencer as nossas imperfeições, né? Muitas vezes com muito pouco esforço, e que o que nos falta, na verdade, é a gente exercer a vontade. Mas aí a gente pode falar também, mas espera aí, então, mais ou menos, não basta só querer. Quantas vezes eu quero alguma coisa e isso não se realiza, né? Eu quero muita coisa, mas elas não acontecem. E acontece, quando Jesus falou sobre vontade, ele falou também sobre perseverança. Ele falou que a vontade não era alguma coisa, um desejo passivo. Cabia a nós atuar em prol dessa nossa vontade, né? Então, ele nos deu exemplos dessa forma que a gente precisa caminhar. E o que eu queria trazer hoje era isso, era falar a associação entre a vontade e a perseverança.
porque uma coisa precisa caminhar com a outra. E perseverança, o que que é? Perseverança é a união da constância, da disciplina, da determinação, né? Porque a gente não basta a gente só querer simplesmente, a gente precisa realmente agir, né? E Jesus mostrou esse caminho, exemplificou fazendo, né? Mostrando para a gente, e que a nossa vontade, aliada à perseverança, é justamente aquilo que nos traz o conhecimento, né? E é absolutamente importante, necessário, imprescindível que a gente faça esforços para que a gente solidifique, né, esses ensinamentos que Jesus nos trouxe. Que a gente realmente aprenda, e que isso passe a integrar a nossa consciência, a nossa personalidade, a gente aprenda realmente o que que é não só sentir, como exercer fraternidade, exercer a solidariedade, o respeito às outras pessoas, né? Para que a gente vá conseguindo limpar a nossa crosta, né? A gente é muito incrustado de más inclinações, de preguiça, de tendências que não são positivas. Às vezes a gente tem muito apego à nossa materialidade, a tudo que existe ao nosso redor, apego inclusive às pessoas. A gente sabe, tem essa, né, certeza absoluta, que a gente está aqui num período de passagem, é passagem. E, no entanto, a gente ainda se apega exatamente a essa nossa vida aqui. Que ela vai passar e que a gente vai voltar para a vida que é realmente aquela real, né? E, enfim, era isso que eu queria dizer. A gente precisa muito se esforçar, exercer a nossa força de vontade, nossa perseverança, para criar esse ambiente para Deus na nossa consciência, né? E, assim como a vontade e a perseverança também, ela depende de algumas condições, né, emocionais que são muito importantes. Tem dois deles que são fundamentais. É o entusiasmo e a motivação. E a gente sabe muito bem, né, que quando a gente está verdadeiramente entusiasmado com alguma coisa, a vontade e a nossa determinação, elas adquirem uma capacidade incrível para realizar as coisas, né? Isso em todos os campos, seja para poder fazer um trabalho manual, um artesanato que tem a sua dificuldade, como a gente tem, né, essa confecção das coisas, qualquer tipo de ação, de trabalho que a gente tenha, depende sim, não é simplesmente tudo fácil. E o nosso crescimento depende muito disso, de a gente se esforçar e de a gente perseverar. E o que que leva a gente a refletir que determinação é a tal dessa perseverança? E aí teve uma vez que Jesus disse assim que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E aí, o que eu trouxe hoje que era isso, unindo essas palavras, esses conceitos, vontade e perseverança, e o que é a conexão disso em relação ao tratamento espiritual aos nossos amigos perdidos da ignorância, que é o tema de nosso trabalho hoje, que é a quarta terça-feira do mês, né? Então, o que eu queria era que a gente percebesse essa conexão. É que a ideia, quando a gente fala sobre nós mesmos nos tornarmos mais conscientes, estudarmos mais, adquirirmos mais conhecimento, a gente está exercendo a força de vontade na perseverança na prática do bem, e é justamente esse o remédio que o plano espiritual utiliza para o tratamento espiritual. Porque os nossos irmãos perdidos na ignorância, eles também utilizam a força de vontade e a perseverança deles para eles se manterem ao nosso redor. Acontece que só a vontade deles e a perseverança deles não vai ser suficiente se eles não forem nutridos, reforçados com as nossas próprias vibrações. Ou seja, mais uma vez, a gente
também precisa perseverar no cultivo da consciência do que nós temos de más inclinações e no trabalho que a gente precisa fazer para poder ir vencendo, por passo a passo que seja, né? Então, eu acho que assim vai ficando, a minha intenção era que ficasse mais clara a demonstração dessa importância de a gente se dispor, ou seja, a gente levantar a nossa vontade, perseverar, para que a gente consiga vencer a nossa ignorância, as nossas más tendências, de modo que a gente vibre de outras formas e que a gente não entre em sintonia, não seja fator de atração para aqueles que ainda estão ignorantes do bem, que não acessaram ainda o conhecimento. E aí a gente também vai se tornando mais consciente de que cada um de nós é responsável por tudo que nos acontece. E que a gente precisa sempre trabalhar a ideia de que nós não somos vítimas. Nós somos responsáveis de alguma forma. A nossa sintonia fez algum contato para que houvesse essa atração desses amigos. E o que a gente pode fazer para isso? Quanto mais a gente muda a nossa vibração, quanto mais a gente adquire conhecimento, a gente se torna emitentes de vibrações e o plano espiritual vai também utilizar isso para auxílio a esses nossos amigos, né? Então, é um somatório de forças boas, para que o bem possa se manifestar. Então, mais uma vez aqui, a ideia é a gente exortar a nossa responsabilidade pelas companhias que nós atraímos, que ficam ao nosso redor, e quando a nossa vontade, a nossa força de vontade e a nossa perseverança consegue nos tirar da inércia em relação a realizações mais nobres, em relação a ficar mais sintonizado com a espiritualidade maior, a gente vai estar mais assistido, a gente vai ter o fortalecimento de nós mesmos para a gente conseguir ir vencendo os desafios que nós todos temos, né? E eu separei 2 trechinhos aqui, e não vou ler a lição inteira, mas eu gostaria só de... Eu gostaria só de ler um trechinho. O primeiro deles está aqui no livro Fonte Viva, e é a lição 36, que chama-se Afirmação Esclarecedora. E aí, eu vou ler só uns parágrafos aqui, que eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente comentou hoje. E aí, a lição começa assim: quantos procuram a sublimação da individualidade precisam entender o valor supremo da vontade no aprimoramento próprio. E aí ele segue, Emmanuel segue explanando, e tem mais o trechinho que eu acho que é super interessante. Clamam por luz divina, entretanto, receiam abandonar as sombras. Suspiram pela melhoria das condições em que se agitam, todavia detestam a própria renovação. Vemos, pois, que é fácil comer o pão multiplicado pelo infinito amor do Mestre Divino, ou regozijar-se alguém com a sua influência curativa. Mas para alcançar a vida abundante de que ele se fez o embaixador sublime, não basta a faculdade de poder e o ato de crer, mas também a vontade perseverante de quem aprendeu a trabalhar e servir, aperfeiçoar e querer. Então, é uma lição extremamente interessante. Depois, se alguém quiser, até posso publicar no grupo, se vocês acharem. E, para encerrar, mais um trechinho de uma outra lição. Essa é do Vinha de Luz. E ela fala, o título dela é Em que perseveras? É a lição 39. E aí eu só vou ler o trechinho final que diz assim: as oportunidades do Senhor continuam fluindo, incessantes sobre a terra. A misericórdia do Pai não mudou.
A providência divina é invariável em todos os tempos. A atitude dos cristãos na atualidade, porém, é muito diferente. Raríssimos perseveram na doutrina dos apóstolos, na comunhão com o evangelho, no espírito de fraternidade, nos serviços da fé viva. A maioria prefere os chamados pontos de vista. Comunga com o personalismo destruidor, fortalece a raiz do egoísmo e raciocina sem iluminação espiritual. A bondade do Senhor é constante e imperecível. Reparemos, pois, em que direção somos perseverantes. Por isso que a minha proposta de reflexão hoje foi com relação a esses três conceitos: a vontade, a perseverança e a desobsessão. Então, veja que a gente fala muito sobre o livramento, como ficar livre de um obsessor. Mas a gente vai percebendo que o trabalho interno é fundamental. Então, eu encerro o estudo de hoje e deixar uma perguntinha, né? Porque a gente muitas vezes não tem resposta, mas a gente tem algumas perguntas. Talvez uma pergunta possa ajudar nós todos, a refletir. Como é que eu posso, no meu dia a dia, exercer a minha vontade e a minha perseverança para atrair as companhias que sejam mais benéficas, mais benfazejas no meu desenvolvimento, que me ajudem no meu crescimento espiritual. Então, esse é a minha proposta de hoje, né? E eu gostaria de saber se o Adriano gostaria de fazer alguma observação, se alguém quiser aqui, que está no centro, quiser se manifestar, fique à vontade. Alguém quer fazer alguma observação, uma complementação? Adriano, vem cá, então. Olá, boa noite. Vamos agradecer sempre, né, a tudo que recebemos, a tudo que nos oferecem, a tudo que é permitido na nossa vida, nosso aprendizado e evolução. O Heitor tem uma mensagem hoje para todos nós. Há muito tempo ele não dá essas mensagens, mas vamos dar muito amor aí, o que o nosso orientador aí do centro, dirigente, como a Dolores gosta de chamá-lo, chefe, né? Provocando, mas sabemos que ele sempre traz uma mensagem com um grande aprendizado para todos nós. Ó Deus, amado Jesus, como buscamos sempre não só o aprendizado, mas a felicidade. Quando encarnados, buscamos sempre sermos felizes. Mas, quando a felicidade bate a porta, ou a felicidade não é tão grande quanto gostaríamos, começamos a olhar a infelicidade. Começamos a olhar o que não temos.
começamos a olhar os degraus que ainda faltam. Começamos a deixar de aproveitar o lar que temos. Começamos a deixar de lado os filhos, esposa, marido, pai, mãe, irmãos que temos. Começamos a olhar quanta felicidade que as pessoas têm no mundo e por que só eu não tenho? Por que só eu sinto essa tristeza? Por que só eu me coloco como a grande vítima? Por que só eu não sou filho de Deus? Veja que de um momento a qual encarnou-se para ser feliz, a evolução, ela faz parte da felicidade do espírito, da capacidade de olhar e valorizar aquilo que tem. Não pense que é só aquelas pessoas que não têm nada. Muitas vezes, aqueles que têm tudo, tudo à sua volta, continuam infelizes, porque a roupa do outro lhe cai melhor do que em si, porque o carro do outro é mais veloz do que o próprio. Vejam que tudo o que passei a vocês foram situações materiais. Quanto a felicidade hoje em dia está extremamente baseada em valores materiais. Quanto para nós que estamos trabalhando, auxiliando aqueles que, de certa forma, temos ligações ou estamos sendo simplesmente auxiliares. Auxiliares de um plano maior. Esta felicidade é imaterial. Esta felicidade não é comprada. Esta felicidade, ela é exercida. Esta felicidade necessita somente de amor, doação de amor e o coração aberto para receber o amor. Lembrando, meus queridos, que todo trabalho ele precisa ser exercido com amor. Não importa se você atua sozinho ou se trabalha em grupos, trabalhe com amor, exerça sua função com amor. Por isso chama-se trabalho. Não busque a felicidade do outro como referência. Busque a sua felicidade.
com aquilo e com aqueles, principalmente que fazem parte da sua vida, que muitas vezes lutam por um minuto de atenção. Parem de se esconder muitas vezes atrás de um aparelho. Olhem nos olhos daqueles que você ama e que lhe amam. Olhem nos olhos. Este é um presente que só o nosso Pai, nosso Divino Criador, é capaz de oferecer. A capacidade de olhar nos olhos e sentir o afeto, o acolhimento e o amor. Isso independe da classe social. Muitas vezes, naquele barraco tão difícil que muitas vezes não tem o que comer, há crianças felizes, valorizando o que tem, com muito amor. Às vezes, há crianças que têm tudo, mas não têm o essencial, que é o amor. Por isso, meus queridos, o amor é a maior ferramenta para a evolução, assim como a felicidade. Fiquem com Deus. Senhor Deus, que possamos abençoar, fluidificar a água de todos que aqui se colocam nesta conexão de amor, nessa conexão de paz e de aprendizado. Abençoe a todos os lares que participam desse centro abençoado, do nosso centro espírita Simplesmente Amor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. Vamos liberar os microfones. Quem quiser liberar a câmera para dar aquele tchau a todos. Que tenham uma ótima semana. Que tenham uma excelente noite. E que fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Abram aí. Boa noite. Tchau. Boa semana. Boa noite. Obrigada, Adriana. Obrigada, Francisco. Obrigada a todos. Boa noite. Tchau. Obrigada. Boa noite a todos, gente. Até a próxima terça, se Deus quiser. Deus quiser. Tchau. Até. Até semana que vem. Boa noite a todos.